ontem, a Secretaria de Política Econômica, ela anunciou a nossa projeção para a queda no PIB de 2020. Será uma queda, nós mantivemos a queda que nós tínhamos projetado antes, de 4,7% do PIB. Muitas pessoas argumentaram por que nós mantivemos essa queda. Bom, primeiro, essa é a maior queda da série histórica em 120 anos. Então, estamos cientes do tamanho da crise que o país encontra-se. Contudo, me parece que vários dados mostram que está ocorrendo certa retomada na economia. Então, nesse momento, nós temos alguns indicadores conflitantes. Por um lado, nós sabemos que a extensão do auxílio emergencial por mais 2 meses, são 100 bilhões a mais que você injeta na economia, ele tem um efeito de curto prazo. Então, tem que ser, por esse lado, a economia deveria crescer um pouquinho mais. Nós sabemos que o FGTS vai jogar 36 bilhões na economia, uma outra informação importante. Nós estamos nos juros mínimos históricos do Brasil. Então, você sabe que esse juros baixo ele vai viabilizar uma série de investimentos. Quando você olha o crédito livre, a pessoa jurídica, ele está crescendo a 2 dígitos no Brasil já há algum tempo. Então, o que isso indica? Não é só que o investimento ele está sendo feito com crédito livre, mas que a qualidade do investimento está melhorando. Por quê? Porque você está diminuindo o crédito direcionado e aumentando o crédito livre. Então, agora o investimento vai para onde ele efetivamente é mais eficiente. Por exemplo, de que adianta eu ter uma taxa de investimento alta quando esse investimento é para construir estádio de futebol para a Copa do Mundo? Isso não adianta, tem pouco efeito. O investimento hoje não, ele é um investimento que vai em busca das melhores oportunidades. Então, são indicativos de que a economia vai estar reagindo. Além disso, eu gostaria de citar aqui o ministro Paulo Guedes, que sempre diz o seguinte: a economia é um organismo vivo, ela se ajusta, ela se adapta. Então, você vê hoje várias formas de negócios que não tinham antes da pandemia. Você vê um fortalecimento muito grande do comércio eletrônico. Se você olhar as notas fiscais eletrônicas, você vai ver que isso deu um pulo muito grande. Então, existem, por um lado, indicadores que a economia está melhorando. Por outro lado, existem indicadores que levantam preocupação. Por quê? Principalmente porque a pandemia ela está durando mais do que inicialmente você previa. Nós já estamos no meio de julho e você só agora está vendo restrições maiores de políticas de distanciamento social em estados e municípios. Então, são indicadores que atuam dos dois lados. De qualquer maneira, os dados sugerem que projeções de queda do PIB superiores a 6,5% para o Brasil provavelmente não acontecerão. Então, quem projetou quedas maiores que 6,5% provavelmente irá rever isso nas próximas semanas. Então, um grande banco hoje já reviu, estava projetando uma queda de 7,5% para o Brasil, já está colocando uma queda de 5,5%. Então, acho que uma queda de 4,7% para esse ano é uma projeção extremamente razoável que nós fizemos aqui. Agora, são 4 grandes desafios que nós temos logo na saída da pandemia. O primeiro, proteção social. Infelizmente, dada a magnitude da pandemia, você sabe que a pobreza vai aumentar, você sabe que o desemprego vai aumentar, você sabe que o número de falências vai aumentar. Então, nós temos aí 2 urgências para tão logo saia a pandemia, a gente consiga deslocar a nossa agenda legislativa para as medidas de retomada, nós vamos precisar de um fortalecimento dos programas de proteção social. Nós vamos ter que fortalecer a proteção social no Brasil. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso remanejando recursos dentro do orçamento. Vamos pegar recursos de programas ineficientes e transferi-lo para programas mais eficientes. Ou seja, é possível fazer mais com o mesmo nível de gasto. Nós vamos precisar de políticas mais eficientes de emprego também. Vamos precisar de uma melhor legislação de falências. Então, aqui eu vou pegar um gancho com o que o professor Canuto disse, que é o quê? Quando você tem uma crise dessa magnitude, você sabe que a trajetória de longo prazo cai.
Então, o que acontece? Você queima um estoque de capital muito grande na economia. Por quê? Porque você sabe que vai ocorrer uma tremenda realocação de fatores. Vai ter empresas fechando, você vai ter mobilidade de trabalho saindo de um setor e indo para outro. Mas nós precisamos de uma lei de falências que garanta essa mobilidade, que você rapidamente pegue o estoque de capital daquela empresa que foi à falência e repasse rapidamente para uma empresa que esteja aberta. Por quê? Porque senão aquele estoque de capital vai ficar se depreciando sem estar sendo produzido. Ou seja, você vai diminuir o estoque global de capital da economia se você não tiver uma lei de falências mais eficiente. Então, tenho certeza que o professor Gessner, que já mexeu com regulação, entende perfeitamente o que eu estou falando aqui. E essa é uma mensagem que eu gostaria de passar. Nós estamos atentos à legislação de falência. É importante que você permita rapidamente a realocação de capital no Brasil, saindo de uma empresa que faliu e indo para outra que ainda está operando. Nós estamos olhando com muito cuidado também o mercado de crédito, garantias e de capital. Então, tem uma ampla agenda para você melhorar o mercado de garantias no Brasil. Então, por exemplo, uma central de garantias. Quem está na ponta deve sentir muito isso. Às vezes a empresa ela tem capacidade de pagamento, mas ela não tem uma garantia. Por quê? Porque durante a crise ela teve que abrir mão das garantias. Então, ela teve que vender um terreno, ela está sem recebível futuro. Então, nós precisamos de uma legislação de garantias mais eficiente que você possa usar corretamente a garantia. No Brasil, você tem vários exemplos. Vou dar um exemplo aqui que nós fizemos na lei do agro. Um fazendeiro, por exemplo, tinha uma fazenda de R$1 milhão. Se ele pegasse 100 mil no banco, a fazenda inteira ficava como garantia. Pô, isso é ineficiente. Você tem que criar um patrimônio apartado que permita que essa garantia seja melhor usada. Então, nós fizemos isso na Lei do Agro, foi uma iniciativa aqui da Secretaria, junto com o Ministério da Agricultura, e pretendemos fazer isso numa série outra também de situações. Além dessas 4 pautas emergenciais, tenho certeza que o professor Gessner vai falar mais, que é o PL do saneamento. Foi uma grande vitória do nosso país. Eu acho que o PL do saneamento significa para o Brasil o que a privatização da Telebrás significou em 1998. Vai ser uma revolução no Brasil, o PL do saneamento. Além do PL do saneamento, tem o PL do gás, outra revolução. O PL da cabotagem, outra revolução. Então, estamos muito atentos aos marcos legais. A ideia de melhorar os marcos legais para atrair o investimento. O dinheiro internacional poder vir para o Brasil com toda a segurança jurídica necessária. Além disso, nós temos uma preocupação enorme com a consolidação fiscal. Então, o professor Canuto já endereçou isso também. Nós temos que preservar o teto de gastos. Esse é o grande pilar macrofiscal brasileiro. O teto de gastos é a garantia que nós temos que a dívida PIB vai subir, mas ela vai ter uma trajetória descendente. Então, nós, mantendo o teto de gastos, vamos dar toda a tranquilidade para os juros continuarem baixos, para a inflação continuar baixa, ou seja, o teto de gastos, ele ajuda a população pobre. É importante deixar isso muito claro. Nós temos hoje um ajuste fiscal, estava acontecendo antes da pandemia, um ajuste fiscal expansionista no Brasil. O que é isso? O governo gasta menos e isso abre espaço para o setor privado entrar mais forte na economia. Então, logo, mude o ano, nós voltamos a essa agenda. Então, 2021, estamos aí firme e forte na agenda de consolidação fiscal novamente. Além disso, nós temos toda uma agenda pró-mercado que já vinha de antes da pandemia, que tão logo a agenda legislativa permita, nós vamos voltar, que é o quê? Abertura econômica, privatização, concessão, reforma tributária, toda aquela agenda pró-mercado que, por exemplo, o Banco Mundial escreveu em vários de seus documentos, um específico aqui para o Brasil, até analisando o gasto público brasileiro, mostrando várias ineficiências. O que nós temos que fazer é seguir o que deu certo nas grandes democracias desenvolvidas do mundo. Consolidação fiscal e combate à má alocação de recursos, melhorando a produtividade agregada da economia. Por fim, eu gostaria de deixar, eu quero pedir desculpa, mas eu preciso usar esse espaço aqui, fundamental, para dar uma mensagem para todos. A agenda econômica
ela é fortemente embasada na preservação ambiental. Eu gostaria de deixar isso muito claro para todos que estão nos assistindo. O meio ambiente sustentável é parte integrante da agenda econômica desse governo. Então, o respeito ao meio ambiente, a conservação ambiental, o Brasil se orgulha dessa tradição e nós temos um forte compromisso com a conservação do meio ambiente. Aqui na Secretaria de Política Econômica, só para quem não conhece aqui, essa secretaria ela está no 3º escalão de governo. Ainda assim, eu gostaria de ler algumas iniciativas nossas em prol do meio ambiente. Primeiro, nós permitimos um aumento do limite de custeio em 10% para os produtores com cadastro ambiental rural, com CAR. Então, aqueles produtores que estão ok com o CAR, no Plano Safra, nós permitimos um limite superior de 10% no custeio. Nós estamos usando o Plano Safra para permitir a compra de cotas de reserva ambiental. Nós estamos usando também o Plano Safra para custear o processo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural. As taxas de juros do programa ABC, ou seja, da agricultura de baixo carbono, elas estão em 4,5% ao ano. 1,5 pontos percentuais abaixo da taxa geral do Plano Safra, que é de 6%. Ou seja, para a agricultura de baixo carbono, nós estamos cobrando uma taxa de juros menor do que nós cobramos de outras culturas. Isso é no Plano Safra. Além disso, nós fizemos um projeto de incentivo de infraestrutura ambientalmente sustentável. Então, o decreto 10.387 de junho de 2020, ou seja, do mês passado, ele simplifica e acelera o processo de aprovação de projetos verdes. Então, toda vez que você tem um projeto ambiental no Brasil, você já entra e se qualifica para poder emitir debêntures incentivadas. Ou seja, todo projeto que é amigo do meio ambiente, todo projeto ambientalmente sustentável, no Brasil, você já pode emitir debênture incentivada, que é aquela que tem benefício tributário associado a ela. Então, repito, a agenda de política econômica, ela está fortemente ligada a uma agenda de preservação ambiental e nós nos orgulhamos disso. Obrigado.